Sabem? Por que dessa história de contrato social para Hobbes, para Locke e para Rousseau? Vinícius, eles começaram a estudar porque o homem saiu daquele estado natural para começar a viver em um estado, uma coisa assim. Exatamente. A ideia de, como assim, seria um momento hipotético, né, de que por que nós saímos num estado de total liberdade, num estado de natureza, e nós criamos essa geringonça, né, chamada de Estado, de governo ou de sociedade civil, né? Então, é uma ideia aí de estudar essa transição, né? Essa transição de um momento de estado de natureza para um momento de estado civil, né? Ou de sociedade civil. E aí cada um autor deu uma motivação, né? O Hobbes falava que nós no estado de natureza nós somos extremamente conflituosos, por isso era necessário ter um elemento que nos garantisse paz, segurança e ordem, mas este elemento não poderia ser questionado. Já o Locke falava que o que importa, né, é que, mesmo sem saber se o estado de natureza era bom ou ruim, nós, ninguém é bom juiz de si mesmo. Portanto, em uma situação de conflito, era necessário ter um elemento exterior, né, mesmo que não fosse um conflito permanente. Já o Rousseau, né, ele falava que essa transição do estado de natureza para a sociedade civil foi extremamente ruim, já que ele tem a sua hipótese lá, sua teoria do bom selvagem, né, de que o homem nascia bom, mas a sociedade o corrompia. E então ele falava que para esse Estado ter legitimidade, o Estado deveria ter uma ideia de vontade geral, ou seja, uma forma de organização política, né, onde a democracia aí tivesse como fosse um dos pilares dessa sociedade e seria mais ou menos como um estilo aí de democracia direta, beleza? E aí viemos aqui para os nossos autores da sociologia, falamos sobre Marx, né? Marx aí vai ter essa visão de que o Estado ele está sempre ele vai ser um instrumento de dominação da classe superior, no caso seria a classe dominante economicamente, sobre as outras classes, né? Então ele vai dizer que o Estado ele não é um agente neutro, é um agente aí que ele serve, né, às estruturas dominantes da sociedade. Beleza? Então a gente vem aqui para o Durkheim, né? O elemento interessante, galera, para a gente pensar a diferença aí, como os sociólogos pensavam o Estado, né? É interessante porque tem tudo a ver com aquela discussão lá do primeiro ano até, não sei se vocês se lembram, sobre socialização. Lembram dessa discussão sobre socialização? Lá no primeiro ano? Alguém lembra? Socialização primária, socialização secundária, lembra dessas paradas? Posso. Isadora, só para não esquecer, né? A diferença essencial é o que? Como o próprio nome diz, chefia de governo. O chefe de governo é aquela função onde a pessoa de fato governa, ela administra, ou seja, ela conduz as áreas do governo, educação, saúde, segurança, sei lá, leis de trânsito, seja quais forem, né? Mas ele detém o poder de determinar sobre o governo. A chefia de Estado seriam funções mais assim externas, né? Por exemplo, relações internacionais, garantir a estabilidade, a própria ideia de estabilidade do Estado, né? Então isso geralmente pode acontecer em repúblicas aí semipresidencialistas, repúblicas que usam parlamentarismo também, né? No Brasil, a chefia de Estado e a chefia de governo estão na mesma figura, né, que é a figura da presidência da República. Então,
geralmente em governos que são puramente presidencialistas, como o nosso, essas duas funções estão atreladas à mesma pessoa, né? Mas geralmente a chefia de Estado é uma figura que cuidaria mais de assuntos assim, mais vinculados à ideia de estabilidade, né? Por exemplo, garantia dos três poderes, e questões voltadas aí a relações entre outros países, por exemplo, né? Beleza? Então tá. Então, galera, sim, né? Tem alguns modelos, né? Era até bom ver o modelo do Irã, se o seu é sobre monarquia teocrática. Dá uma olhada, Irã, Índia, né? A própria Arábia Saudita, elas têm umas figuras lá vinculadas à questão do Islã, né? Se eu não me engano, acho que é a Arábia Saudita. E aí é bom ver a questão do chefe de Estado, que geralmente tem uma vinculação religiosa mesmo, né? Assim, acho que era Shah, né? Se eu não me engano. Ayatollah, tem uns nomes específicos. Qualquer coisa depois a gente troca ideia. Beleza? Então, galera, aquela discussão lá da socialização primária e secundária tinha essa ideia, né? Então, a gente observa, né? Então, a gente tem aqui, nos três autores da sociologia, a gente tem aqui o Marx, M de Marx, D de Durkheim e V de Weber, né? Então, assim, a gente tem aqui todos os três autores, né, os autores clássicos da sociologia, ele estava nessa discussão, né? Nós temos uma liberdade absoluta na nossa ação, ou a sociedade que vai nos interferir, né? Ela vai transmitir para nós tantos valores, tantas normas, que estaremos totalmente condicionados à sociedade, né? Então, a gente vai ver que Marx, ele vai adotar esse modelo, né? Ele vai dizer que nós somos fruto de conjunturas econômicas, sociais, mas ele vai dotar o indivíduo de uma ação, né? Que seria a ação de, principalmente aí o proletariado, né? Os trabalhadores, que seria uma missão do indivíduo, aqui em Marx, em tomar o poder político, e através do poder político tomar o poder econômico, né? Já o Durkheim, o D aqui de Durkheim, ele vai ver essa relação. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. A borrachinha mágica. Olha que coisa linda essa borrachinha. Saudade de um quadro, hein? Então, aqui na relação de Durkheim, aqui é o I de indivíduo, aqui é o S de sociedade. O Durkheim vai ter uma visão que lá segue a corrente do positivismo, né? Que é uma corrente que vai dizer que a relação entre indivíduo e sociedade é uma relação como de um organismo vivo, né? Ou seja, nosso corpo, nós temos vários órgãos, né? Nós temos o coração, as veias, as artérias, o rim, o fígado, o estômago e por aí vai. E esses órgãos são conectados, né? E se um tiver uma dificuldade, né, uma sobrecarga aí, vai afetar. Então, se você tiver uma hemorragia, né, um corte, você vai tendo ali, você vai perder muito sangue, né, tal. E aí você vai ter, provavelmente pode ter algum problema aí, né, dependendo se for um corte aí que afete algum órgão, pode afetar o coração, enfim. Então, nós temos uma conexão. O Durkheim falava que a sociedade, né, e o Estado e o indivíduo, eles estavam sempre conectados. Tanto que tem aqueles conceitos do Durkheim lá, que a gente falou no primeiro ano, sobre solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, que era justamente isso. Para o Durkheim, a sociedade tem que apresentar coesão, né? Então, ele dizia que se um indicador, né, por exemplo, um alto grau de crime, suicídio, né? O suicídio foi um dos temas aí estudados por Durkheim, ele tem um livro só sobre suicídio. Então, ele falava que se qualquer um desses indicadores estivesse muito alto, representaria uma patologia social, né? O que ele chamava de anomia. Então, ele vai dizer que o Estado
ele tem que representar essa solidariedade orgânica nas sociedades aí heterogêneas, que são sociedades do contexto industrial, né? O Durkheim estava lá, viveu aí boa parte da sua vida no século XIX, na França, então ele estava lá de boa, observando aí as alterações na sociedade devido à Revolução Industrial, e aí ele percebeu que era necessário, então, não uma revolução. Então, por exemplo, ele tem uma visão, uma análise diferente da de Karl Marx, né, nesse sentido. Então, ele vai dizer que no processo de socialização, né, então ele vai dizer que se a sociedade e o Estado, e aí, inclusive, ele coloca a educação, né, como um papel principal, é como se esses fatores macro, né, essas macroestruturas da sociedade, conseguem socializar as pessoas para que elas tenham uma integração, né, uma relação de integração dinâmica aí entre sociedade e indivíduo, essa introjeção de normas e valores vai fazer com que o indivíduo consiga agir em coesão, né? E essa sociedade não tenha muitas crises, não tenha revoluções, por exemplo, né? Então, é muito conectado naquela ideia lá do fato social, né? O fato social, ele tinha três características, né? Que era a coercitividade, ou seja, você ser coagido. Então, eu vou ter um comportamento, né? Vamos dizer assim, em coesão, ou integração dentro da sociedade, porque eu não quero ser, por exemplo, punido, eu não quero ser excluído de algum grupo, né? Então, era assim que o Durkheim via essa relação. E aí chega aqui nesse conceito de consciência coletiva. Ou seja, ele falava que como nós vamos ser socializados aí em sociedade, ele dizia que nós vamos ser introjetado dentro de nós tantas normas e valores que nós vamos ter uma mesma consciência coletiva, né? Então, é como se fosse uma ideia parecida com aquelas estágios lá evolutivos da antropologia, né? Que a gente fala lá na antropologia do evolucionismo. Então, é como se a gente fosse, né, passando por estágio de socialização e integração na sociedade, que é como se e aí a gente pensa que é um conceito, né, idealizado, mas é como se chegasse a um ponto que, como todo mundo sabe como se comportar em sociedade, é como se não precisasse mais de lei, né? Então, essa socialização, se atingisse esse nível de perfeição, segundo Durkheim, não seria mais necessário ter uma lei para punir ninguém, porque todo mundo ia estar integrado e compreendendo aí o seu papel, ninguém ia exceder exceder o limite de velocidade, por exemplo, enfim, né? É porque estava-se no estágio, né? O século XIX foi um estágio da sociedade de ideias muito grandes da superioridade da ciência. Então, o cientificismo foi uma ideia de que a gente conseguiria, né? E a sociologia cumpriu esse papel ali nesse momento de ser uma perspectiva aí da ciência, da sociedade, onde nós conseguiríamos desvendar aí as leis, todas as leis gerais, né? Então, tem as leis gerais da física, da matemática, e a gente teria também as leis gerais da sociedade. E essa galera estava pensando justamente isso, né? Então, Durkheim entrou aí nessa vibe do positivismo lá de Augusto Comte, então ele acreditava, né, que o Estado teria esse papel aí, ó, de organização moral da sociedade, né? Organização mental dos grupos secundários da sociedade. Então tinha essa ideia aí de que nós estaríamos aí 100% conectados, né? É uma coisa meio louca, né? De se pensar, mas de certa forma também a gente não pode negar que vários comportamentos nossos em sociedade são condicionados aí por essa socialização, né? Então, essa contribuição daí de Durkheim para compreender o papel da socialização na sociedade e também com a própria questão do papel do Estado, né? O Estado aí através da educação, né? Então a gente tem toda essa ideia de que a educação cumpre um papel de
qualificar para o mercado de trabalho, mas também formar cidadãos, né? Quem nunca ouviu isso, né? Então, isso está muito presente. A gente sabe aí que a sociedade, desde o século XIX, desde o período que Durkheim estava vivo, até o século XXI, foi passando por grandes mudanças, né, grandes alterações, e que a sociedade ficou muito mais complexa, muito mais heterogênea, mais diversificada culturalmente falando, mais globalizada também, mais conectada, fazendo com que esses níveis aí de solidariedade orgânica, né, que é no contexto aí das sociedades contemporâneas, sociedades diversificadas, ela fica cada vez mais difícil, né? Mas, de certa forma, a gente tenta observar ela, né? A interdependência funcional, que era aquela ideia, né, de que no mercado de trabalho, então, um dos âmbitos do estudo do Durkheim foi estudar o trabalho, né? Então, ele falava que as pessoas, essa solidariedade orgânica, ela poderia acontecer na divisão social do trabalho, ou seja, ao exercer um ofício, uma profissão, um emprego, as pessoas veriam, né, que as suas funções profissionais, elas são interdependentes. Então, para um hospital funcionar, por exemplo, é necessário o médico, né, vamos dizer assim, o médico é o profissional, um profissional indispensável para o hospital? Mas a enfermeira também é, a recepcionista do hotel também a pessoa que cuida, o auxiliar de serviços gerais também é preciso pessoas que trabalhem na parte administrativa, no recursos humanos, para fazer o pagamento, né? Então, a ideia do Durkheim é que essa integração, né, entre as pessoas, e no caso o Estado e a sociedade, se daria por essa interdependência funcional. É só a gente pensar, para o próprio Estado funcionar, a gente pensa na lógica, né? Se para o próprio Estado funcionar, que é necessário que tenham cidadãos que paguem os impostos, né? Então o Estado ele não surge do nada, né? O dinheiro do Estado não surge do nada. É preciso uma relação ali, né? Vamos dizer assim, de troca ali para que a máquina pública funcione, por exemplo, né? Beleza, então é isso sobre Durkheim, sobre Emílio Durkheim. Beleza? E aí, galera, terminando com o Weber, né? Então a gente falou aí sobre os outros dois autores da sociologia. E o Weber, a gente pode dizer, né? Ele foi conhecido aí como um autor da sociologia compreensiva, né? Ou seja, o papel de Weber foi muito conceitual, né? Então, ele foi um cara muito conceitual. Os seus conceitos aí sobre dominação legítima, né, que a gente falou lá atrás, a sua abordagem aí sobre o próprio Estado, né? Então, ele vai dizer que o que diferencia o Estado não seria pela sua finalidade de talvez políticas públicas, né? Porque se a gente for observar lá nos autores contratualistas, o que realmente diferenciou o Estado de outras formas de organização social foi realmente conseguir ter dentro de um território o monopólio da violência legítima. Porque se a gente for observar todas as outras formas de organização social, elas tinham ali uma espécie de terceirização, né? Se a gente observa tanto os modelos da antiguidade, como, por exemplo, também os modelos da Idade Média, você tinha ali exércitos, a figura do mercenário, né? Então, quando você falava sobre tal reino vai entrar em conflito com o outro, e aí começa a recrutar mercenário. A figura, depois que os estados são consolidados, não existe mais mercenário. Você tem o exército, né? Então, o exército, as polícias, são pessoas que são profissionalizadas já para garantir essa violência legítima dentro de um local específico. Então, essa figura antiga, né, que a gente ouvia falar, ela passa a não existir mais.
né? Então aí, uma das últimas, não sei, a galera que às vezes tem um filme legal agora que eu não tô lembrando mais o nome, mas tem até aquele cara lá, acho que o Brad Pitt, ele passa o cenário ali na época da dominação nazista ali na norte da África e tal, acho que Marrocos, e aí até com aquele Brad Pitt, e aí o filme mostra ali, tem um cara que foi da tal da Legião Francesa, então foi uma das últimas, para que a galera que gosta aí de curiosidades e tal, então foi o último grupo assim de mercenários assim que recrutava. É claro que hoje tem umas paradas meio bizarras, né? Às vezes um cara brasileiro, eu tô vendo que tem um conflito lá em tal país, eu quero lá participar e me incorporar a um grupo tal, né? Essas paradas rolam, mas na antiguidade, até na Idade Média, por exemplo, era muito comum, né? Você ter durante o Império Romano mesmo, né? Tem vários filmes que mostram lá o cara que ele era contratado, assim, um cara que era de fora, né? Então, a figura do exército vai garantir essa estabilidade aí. Né? Então, como o Weber está num contexto mais de preocupação conceitual com o Estado, né? De fazer conceituações, ele vai ter vamos dizer assim, o que a gente vai chamar, né, em contraponto até de Weber com Marx também, né, para a gente pensar aí mais a, vamos dizer assim, as diferenças entre a visão de cada autor, né? Então, o Weber, por exemplo, ele já vai ter uma postura otimista em relação ao Estado, né? Então, ele vai dizer que a forma de organização racional e a burocracia já vão garantir uma maior igualdade, né? Então, o Marx, né, tinha uma posição completamente antagônica. Igual até, eu acho que o exemplo que eu usei semana passada para falar, por exemplo, sobre acesso à justiça. Então, o Weber vai dizer que, não, o papel do Estado é garantir acesso para as pessoas na sua burocracia. Então, vamos dizer que exista o Enem. Né? O Enem é uma prova, vamos pensar até no contexto hoje, no contexto atual, que é um contexto aí diferente, né? Mas também que a gente pode pensar até as próprias diferenças de classes, diferenças sociais e econômicas, né? Então a gente pode dizer assim para o Weber, não, o Enem é igual para todo mundo, a prova vai ser igual. Você pode ser pobre, rico, classe média, branco, preto, do norte, do sudeste, do sul, a prova tem os cadernos lá, né? Mas cada caderno é igual para todo mundo. Já essa seria a visão de Weber. Né? Então, a burocracia, o que é a burocracia? A burocracia é um conjunto de regras e procedimentos adotados pelo governo. Né? Então, quando a gente fala, pô, a burocracia do governo atrapalha, né? Deixa as coisas lentas. A burocracia é um conjunto de procedimentos. Pode ser que esses procedimentos talvez sejam ágeis, ou sejam lentos mesmo. Mas, enfim, então, voltando à questão do Enem. Então, a gente pode pensar, por exemplo, pessoas que estão aí, numa visão marxista, né? Pessoas vão, candidatos ao Enem vão ter condições diferentes, porque aquele que é de uma classe mais alta, ele vai ter acesso a um computador, né, uma sala com conforto para estudar em casa, ele pode ter cursos pagos, não só o curso regular que ele faz, ele pode ter acesso a professor particular, até via videoconferência. E aí, pessoas de classe mais baixa não vão ter, né? Talvez no celular, enfim. Então, essa seria uma visão de compreender os antagonismos aí da sociedade. Já o Weber, ele vai lidar mais com o procedimento. Né? Então, ele vai dizer, não, o grande papel do Estado, né? Então Weber ele morre em 1920, então ele chegou a ver o início do século 20. Então ele colocava, né, que o grande avanço do Estado era a ideia de que essa racionalidade fosse aí distribuída para todas as pessoas. Então vocês sabem, né, que se a gente pega até compara com, por exemplo, o contexto lá do século XVI de Thomas Hobbes para comparar com o Estado para Weber, por exemplo. Thomas Hobbes tinha aquela ideia de que todos os poderes
deveriam estar concentrados nas mãos de apenas uma pessoa, né, que seria um monarca absolutista. Já o Weber, né, já vai pensar, já vai estar num contexto de maior avanço. Não, o Estado tem que ter procedimentos, regras, ele não deve servir a apenas o interesse de uma pessoa, né? Só que, por outro lado, na crítica de Marx, né, tira esse aspecto aí das diferenças e das desigualdades também, beleza? Então, galera, é basicamente isso, né? Falamos aí sobre 3, 4, 5, 6, 7 autores aí clássicos, né, da política, e para garantir aí, né, uma diversidade conceitual em relação a essa grande figura da humanidade, que é o Estado moderno. Tranquilo? Então é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, né? Show de bola? Então, galera, olha só, eu tô me programando para colocar já lá para vocês o estudo dirigido, né? Que é o que vai faltar aí para gente. Eu mostrei para vocês essa tabelinha semana passada. Mostrei, não mostrei? Dos seminários.